lá na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. Dani, vou falar hoje sobre filhos maduros, amém? Filhos maduros, aleluia. A palavra do Senhor diz assim, quem já abriu, 1 Coríntios 13, eu não falei, né, Cal? 13, verso 11. 1 Coríntios 13, verso 11. Você pode ficar sentado como você está. Amém? Já está na tela. Jéssica, obrigada, querida. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino e pensava como menino. Mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos ler todos juntos? Aqui na tela? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui na sua presença e nós queremos, Jesus, ouvir a sua voz, queremos ser ministrados pelo seu Espírito. Já temos sido tão edificados desde o momento que pisamos aqui por meio dos louvores que ministramos ao Senhor, por meio das orações, intercessões. Mas nessa hora, Jesus, nós queremos pedir, fala ao nosso coração, Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz, nós temos fome e sede em ouvir a sua voz. E pedimos ao Senhor que a sua palavra venha ao encontro das nossas necessidades, para que possamos sair daqui encorajados, edificados, instruídos na justiça e mais uma vez, Senhor, transformados de glória em glória, de glória em glória. Dá graça, Senhor, que eu preciso, porque eu sei que a minha suficiência está no Senhor e a minha capacidade vem do Senhor. Por isso, Senhor, tenha liberdade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, enquanto eu orava, eu me lembrei de uma coisa, que o Elimar tem um aviso. Não é isso, Elimar? E eu não te passei a palavra, então vem cá correndo. Olha para você ver, enquanto eu orava, eu lembrei, você não passou a palavra para o Elimar. Vem cá, Elimar, não é? É de Deus mesmo, né? Porque eu tinha esquecido, e sabe que eu esqueço aviso. Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém? Pessoal, esse aviso é sobre o nosso sítio dos jovens, que vai acontecer nos dias 28, 29 e 30 de novembro. Acontece o seguinte, eu preciso muito que os jovens fiquem muito atentos às informações que vai ser postada no decorrer da semana no grupo. Porque vai ser restrito aos jovens, mas vai ser um momento de bênção. Jovens, adolescentes. Quando a gente fala jovens, a gente está abrangindo aí toda a parte mocidade, tá? Então, é adolescente, jovens e os jovens casados também. Porque tem uns aí que ainda é jovem, né, pastor? E está nesse meio aí. Então, fiquem atentos ao grupo e a gente vai soltar o Forms também essa semana para vocês garantirem a vaga de vocês, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vamos ouvir a mensagem. Obrigada, Elimar. Queridos, eles estão se empenhando para ser um tempo maravilhoso. Então, não fique de fora. Também os diáconos, né, Gildo? Eu olhei aqui e lembrei, olha que bênção. Após o culto, atenção os diáconos, após o culto nós vamos ter uma reunião. Então, por favor, não saiam correndo, fiquem presentes aqui, estejam aguardando, que vai ter uma reunião com o Gildo, com a Estel, a Poli, não é isso? Após o culto. Obrigada, queridos. Deus abençoe. Meus irmãos, o Senhor colocou no meu coração uma palavra para ministrar à igreja hoje. E eu quero que você entenda uma realidade espiritual. Quando nós temos um filho, quem aqui é pai e mãe? Levanta a mão. É uma gracinha quando o filho é um bebê, não é? É a coisa mais fofa. A gente olha para aquele pedacinho de gente quando nasce, que é desse tamaninho assim, a gente fala, como que é possível um pé de bisnaga da Seven Boys?
A gente fica olhando aquela mão, a gente pensa em cortar e fazer um chaveiro, igual pé de coelho. Olha que coisa bizarra, né? Mas a gente morde. Eu mesmo mordi o pé dos meninos. Mas, veja, quando se tem um filho, qual que é a expectativa de um pai? É que ele permaneça um bebê. Por que se tem filhos? Para que eles sejam eternamente filhos ou para que um dia eles se tornem pais? O resultado satisfatório da criação de um filho é vê-lo ser um pai, é vê-lo amadurecer, é vê-lo crescer. Então, por mais que seja muito fofinho ter um bebê, mas a alegria de ouvi-lo dizer as primeiras palavras, a alegria de vê-lo dar os primeiros passos, a alegria da primeira formatura do ABC, a primeira leitura, isso faz com que o coração do pai e da mãe se encha de alegria. Por quê? Porque o desenvolvimento da criança está sendo melhor do que o esperado. A alegria do coração de um pai e de uma mãe é ver um filho que cresce. É ver um filho que se ajusta no mundo, que amadurece, que se torna um homem de bem, uma mulher de bem, honesto, trabalhador. E você não pode imaginar que seria diferente no coração do nosso Pai. Deus nos fez nascer de novo. Glória a Deus. Todos fomos regenerados no momento em que recebemos a Jesus e tornamos a ser filhos de Deus, porque até então, enquanto não o aceitávamos, nós éramos o quê? Criaturas. E certamente houve uma festa no céu, quando nós nos tornamos os bebês naturais, espirituais, que Deus gerou novamente. Mas eu imagino o Pai do céu, olhando para a igreja na terra, os filhos, e dizendo assim: eu não vejo a hora que eles cresçam. Eu não vejo a hora que eles comecem a falar. Eu não vejo a hora que eles comecem a andar, a dizer as virtudes daquele que os tirou das trevas para o reino do Filho do meu amor. Imagino o Senhor dizendo assim: olha, que os dons que eu liberei sobre eles sejam avivados, que eles possam proclamar o reino, que eles cresçam para aconselhar outros, para encorajar outros, que eles sejam homens e mulheres sábios nesse mundo, homens de decisão acertada, que sabem escolher o que é correto, que ouvem a minha voz. Querido, a verdade é que quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós encontramos 3 palavras no grego, que referem-se a filhos. Nós temos a primeira palavra, que é népios. Esse é o bebê que acabou de nascer. Ele é apenas um bebê. É a palavra que Pedro vai usar quando ele diz assim: desejai o leite espiritual como bebês. Desejai ardentemente o leite espiritual. Mas o bebê não pode ser bebê para sempre. Então a Bíblia vai falar de um outro tipo de filho. Aquele que é chamado no grego de teknon. É quando a Bíblia vai falar sobre o filho que é gerado em Deus, mas que ainda é um filho imaturo. Ele não é um filho que assumiu responsabilidades, ele não é um filho que tem direito e acesso à herança, ele é apenas um filho semelhante ao pai, porque nasceu do seu pai. Mas tem um outro tipo de filho, que é o filho que a maioria de nós aqui já ouvimos falar, que é o uios, ou uios, que é o filho maduro. Esse é o alvo de Deus para os seus filhos. Não é que sejamos bebês, não é que sejamos imaturos, mas é que nos tornemos filhos maduros, filhos gerados por Deus, mas que agora assumem responsabilidades, que têm direitos, acesso à herança, mas que também é semelhante ao seu irmão mais velho. A Bíblia vai dizer, lá em João, você conhece essa palavra, João 1,12, que todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Filhos teknons, filhos gerados, mas ainda filhos que são imaturos. Filhos que acabaram de ser gerados e por isso precisam de orientação espiritual.
precisam crescer. É curioso porque para toda criança se desenvolver, não basta apenas a vontade do pai e da mãe. Para que uma criança se desenvolva, precisa haver estrutura emocional, física, espiritual e até mesmo patológica, biológica, porque senão aquela criança não se desenvolve. No reino espiritual, para que nós possamos atingir a maturidade da fé, nós precisamos crescer em fé, em relacionamento, em obediência, para que possamos cumprir a vontade de Deus. A vida cristã, meu irmão, é um processo contínuo de crescimento, de aprendizado e de transformação, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. A Bíblia, ela é muito clara em dizer o propósito para o qual Deus quer nos fazer filhos maduros. E um deles, que eu quero falar nessa noite, é que Deus nos quer tornar filhos maduros para que nós possamos vencer as infantilidades da vida espiritual. Diga para você mesmo, eu preciso vencer as infantilidades da vida espiritual. Porque às vezes nós somos extremamente maduros na nossa vida, no trabalho, na faculdade, mas espiritualmente somos meninos, inconstantes, que ouvimos tudo de todo mundo, não temos firmeza, convicção. E a palavra do Senhor vai dizer assim, voltando para 1 Coríntios 13, 11. Quando eu era menino, eu tinha 3 atitudes de menino. Veja bem, o texto vai dizer, eu sentia como menino, eu pensava como menino e eu falava como menino. São 3 momentos que a nossa caminhada com Deus nos revelam, nós vamos passar por essas 3 etapas, mas elas precisam ser bem vividas. Preste atenção. Uma criança que tem pensamentos de criança, o que é um pensamento, irmão? Preste atenção, é um processo cognitivo, é o desenvolvimento de ideias. É quando você processa entendimento, é quando você julga alguém, você tem um raciocínio correto, você tem resoluções de problemas. O pensamento, ele surge. E quando ele surge, você tem algo a realizar após ele. Uma criança, preste atenção, se uma criança bebezinha, quem tem filho bebê, levanta a mão. Se você deixar o seu bebê, a sua bebê, no berço, eu não sei se você sabe disso, e ela começar a chorar com fome, e você sair de perto dela, ela não vai entender que você foi providenciar o alimento. Sabe o que aquela criança vai pensar na cabecinha dela? A minha mãe foi embora. Já viu quando você pega uma criança pequena e você leva no primeiro dia da escola? Ela não pensa assim, a minha mãe me colocou na aula e daqui a pouco vem me buscar. Ela chora desesperada, por quê? Porque ela acha que a mãe o abandonou. Tem crente que caminha com o Senhor há 20, 30 anos, mas ainda está pensando como menino. Vem uma prova, uma luta, e aí a primeira coisa que o crente pensa é, Deus não me vê. Deus não se importa comigo. É como se fosse uma criança que não conhece a plenitude do caráter de Deus. Quem conhece quem Deus é, a bondade de Deus, a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, quando passa por uma prova, não acha que Deus o abandonou como um bebê no berço, que vê a mãe saindo para buscar o alimento e chora. Quem é maduro não pensa como criança, ele vai pensar, eu sei quem é o meu pai. O meu pai é bom. Se o meu pai não está me respondendo, é porque ele está preparando algo para a minha vida. Se o meu pai não voltou para me entregar o que eu preciso, é porque ele está providenciando algo que eu mereço muito melhor do que o que eu estou pedindo. O meu pai é bom. Se eu estou passando por essa prova, é porque ele tem crescimento para me dar. A igreja precisa parar de pensar como menino. Mas olha o que o texto diz. Pensava como menino. Sentia como menino, eu não sei se você entende isso. Aquelas reações emocionais que nós temos, as situações que nos ocorrem, elas vêm depois do pensamento. Uma criança que olha para a mãe indo embora, ela pensa
que a mãe o está abandonando. E em seguida ela tem um sentimento. Qual que é o sentimento? De medo, de desespero. Mas isso, irmão, é criança que faz. O crente maduro, na hora que vem a prova, ele pensa, o meu Deus é bom, então eu me encho de confiança e de coragem, eu não vou ter medo. O texto de Provérbios vai dizer, se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena a sua força é. Tem muito crente que vem à prova, ele pensa em algo ruim, logo em seguida ele começa a se apavorar, vem o sentimento de criança, e ele entra em desespero, e começa a chorar, e acha que tudo vai dar errado, e pensa que o mundo acabou, e acha que tudo já vai terminar mal, ao invés de encher o seu coração de fé. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu sentia como menino, mas chegou o tempo da igreja parar de ser menina. E olha o que o texto diz. Eu também falava como menino. O que é falar? Essa capacidade de expressar o pensamento por meio de palavras. Já viu a criança? Quando você não dá o que ela quer, ela começa a chorar. Chorar, 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 chorar. E aí você fala para ela assim, por que você está chorando? Fala direito, eu não estou entendendo o que você está falando. Ele não consegue expressar. Tem muito crente que é assim. Deus não abriu a porta. Deus não curou. Deus não resolveu a situação. E aí começa a chorar com Deus. E falar com Deus, o Senhor não vê, o Senhor não ouve. Deus está falando, fala direito. Fala direito. Irmão, chegou o tempo da igreja transicionar para um nível de maturidade de fé. Não dá mais para a gente pensar como menino, sentir como menino e falar como menino. A prova vem, a luta vem, e aí você levanta a sua voz e diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Eu sei em quem eu tenho crido e sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia que Ele voltará. Você começa a olhar, nós ouvimos, irmãos, olha você mulher que não foi no culto de sexta-feira, meu Deus, quantas estavam lá? Meu Deus, que testemunho tremendo, na hora que a Cris falou assim, irmãos, quando eu entrava no meu quarto, eu com câncer de mama, quando eu entrava no meu quarto, eu lembrava da palavra de Deus. E eu me trancava no quarto e eu colocava a mão na minha mama e eu dizia, mama, escute o que eu vou... Células, né? Ela falava com as células dela. Células, escutem o que eu vou dizer. Deus me criou de forma perfeita, de forma maravilhosa. Ele não me criou doente. Então vocês não têm legalidade para estar sobre o meu corpo. E eu dou uma ordem a vocês, abandonem esse corpo. Irmãos, ela nunca parou de trabalhar em todo o processo de químio e de rádio. Ela nunca deixou, ela nunca teve enjoo, ela nunca passou mal. E hoje ela está curada. Sabe por quê? Ela dizia para nós assim na reunião, no dia que eu tive o diagnóstico, eu chorei. Não foi assim? Mas depois eu disse a Deus, eu não choro mais. Porque eu não vou ficar careca para sempre. Eu vou ser curada porque eu sei quem é o meu Deus. Irmãos, isso é maturidade. Isso é confiar no caráter e na bondade de Deus. Isso é não atribuir a Deus injustiça. Isso é não atribuir a Deus culpa como se Ele fosse um Deus mau, como se Ele fosse um Deus ruim. Meu irmão, o nosso Deus é um Deus cheio de amor, porque Ele é o próprio amor. Então essa luta que eu e você enfrentamos não modifica o caráter de Deus. Ah, mas não aconteceu como eu queria, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Ah, mas não aconteceu no tempo que eu esperava, Deus tem o tempo perfeito. Ah, mas Deus não respondeu como eu queria, mas Deus responderá segundo a sua grandeza. E às vezes a gente fica como criança, se debatendo com o Senhor, por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? E Deus está dizendo, cresce, para de pensar como menino,
Para de falar como menino. Para de agir como menino. Olha, é tão interessante porque a Bíblia vai dizer, abra sua Bíblia comigo, põe para mim, por favor, Jéssica. Efésios 4, de 11 a 16. Olha que interessante, a Bíblia vai dizer o seguinte, que Deus quer nos ver, irmãos, maduros. Por isso, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Agora, entenda por que Deus fez isso. Ele fez isso com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha o verso 13. Até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, ou mesmo pela artimanha das pessoas, ou ainda pelas astúcias daqueles que nos induzem ao erro. Irmãos, você entende como o desejo de Deus é que nós sejamos maduros? Por conta disso, dessa finalidade, Deus coloca na igreja pastores. Deus coloca na igreja apóstolos. Deus coloca na igreja profetas. Deus coloca na igreja evangelistas. Não é para que homens e mulheres tenham títulos, mas é para que eu e você possamos nos tornar crentes maduros. À semelhança de Jesus Cristo. A mesma estatura dele. Entenda, o Pai quer que todos os filhos sejam parecidos. Irmão, isso é tremendo. Porque muitas vezes a gente não entende, tem igrejas aí fora dizendo assim, mas não tem pastor. Tem igreja que não tem pastor, vocês já viram esse tipo de igreja? Não tem pastor, eu acho que devia rasgar algumas partes da Bíblia, né? Mas Deus cuidadosamente coloca na igreja homens e mulheres que vão trazer instrução, assim como um pai e uma mãe devem trazer instrução aos seus filhos. Irmãos, o anseio de Deus não é que eu e você aceitemos a Jesus e fiquemos por isso mesmo. O desejo de Deus é que nós nos tornamos homens e mulheres aperfeiçoados, capacitados, edificados, unidos na fé, plenos em Cristo, constantes. Já viu como é a criança? A criança um dia, ela está louca por uma verdura, uma fruta. No outro dia ela não quer mais comer. Já viu como é a criança? Um dia ela está doida com um brinquedo, ela brinca 30 segundos, ela larga o brinquedo e pega a panela da mãe, a tampa da panela. Porque há uma inconstância pela falta de maturidade. O texto vai dizer, olha, eu preciso fazer que vocês não sejam mais crianças inconstantes, levadas por qualquer vento de doutrina. Ele quer nos tornar pessoas firmes contra os falsos ensinos. Ele quer nos tornar pessoas que crescem, até que todos nós cheguemos à unidade, à varonilidade perfeita, à estatura de varões perfeitos. Então, a primeira coisa que Deus quer é nos fazer vencer as infantilidades espirituais. A segunda coisa é nos tornar parecidos e semelhantes à maturidade de Cristo. E a terceira coisa, Ele quer nos fazer filhos guiados pelo seu Espírito. Lá em Romanos 8:1, a palavra do Senhor vai dizer assim, Romanos 8:1. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito... É Romanos 8:1? Né? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado da morte. Porque aqui... Não é esse, Jéssica. Desculpa, querida. Não é esse. Eu acho já para você e eu te falo, tá bom? Mas acho que é Romanos, mas é 8, é mais para frente. Ele quer nos tornar filhos guiados pelo seu Espírito. Gálatas 5:16. Jéssica, coloca para mim, por favor, querida. Gálatas 5:16. Isso aí. Digo, porém,
o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Aqueles que andam no Espírito não cumprem a vontade da carne. Aqueles que são guiados pelo Espírito negam as suas próprias vontades. É curioso, porque nesse texto a palavra do Senhor vai dizer: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E esse filhos aqui é o Uiós. Não é o Tecnon, não é o Népios, é o Uiós. É o filho maduro. Você entende que só o filho maduro ouve a voz do Espírito? Só o filho maduro consegue discernir entre a vontade de Deus e aquilo que não é vontade de Deus. Crianças fazem o que querem. Crianças não ouvem, não têm prioridade na sua vida. Precisam ser alinhadas. O pai tem que dizer: é hora de comer, é hora de tomar banho, é hora de escovar o dente. E o Espírito de Deus faz isso na nossa vida. Jesus, embora sendo filho, também teve que aprender a obedecer, irmãos. Hebreus vai dizer no capítulo 5, verso 8, que embora fosse filho, Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que ele sofreu. Esse filho aí, volta para mim, Jéssica. Esse filho é o Uiós, é o filho maduro, ou seja, Jesus já era um filho maduro, mas ele teve que aprender a obedecer ainda mais. E a arma e a estratégia e o instrumento que Deus usou para que ele fosse um filho obediente foi o quê, irmãos? Foi o quê? O sofrimento. Olha como que é difícil ser maduro. A gente quer ser maduro passando por todas as facilidades. A gente quer ser maduro não enfrentando provas. A gente quer ser maduro tendo uma vida plena, perfeita. Mas o próprio Filho de Deus, para aprender a obedecer, teve que sofrer. E aí eu quero dizer uma coisa para você, querido. Preste atenção nisso. O crescimento físico é algo que acontece naturalmente. O crescimento intelectual, ele acontece pelo nosso esforço, pela nossa dedicação de aprender algo. Mas o crescimento espiritual, ele só acontece independente do tempo, independente do aprendizado, ele só acontece por meio da obediência firme e resoluta à vontade de Deus. Aí a gente quer ser um crente maduro e acha que vai amadurecer pelo tanto que a gente estuda. A gente quer ser um crente maduro e acha que vai amadurecer pelos anos que a gente tem de crente. Mas a Bíblia vai nos revelar que a única forma de nós sermos crentes maduros é por meio do sofrimento. E aí a gente não diz nenhum amém. Porque quem é que quer sofrer? Mas o próprio Cristo, sendo o Uiós de Deus, Filho de Deus, aprendeu a ser obediente por meio do sofrimento. Eu quero dizer, irmão, não fuja do sofrimento. Misericórdia, pastor, eu estou doida para dar a linha dele. Mas é o sofrimento que vai nos levar a uma maturidade de fé. A questão, irmãos, é que nós precisamos ser como Jesus. Jesus, ele se rendeu ao processo da dor. Jesus, ele se rendeu ao processo de obedecer e abrir mão da sua glória, abrir mão da sua vida exaltada no céu. Ele exaltou-se a si mesmo por meio da obediência. Irmão, vai existir um momento na nossa vida que a gente vai enfrentar batalhas que parecem ser intransponíveis. A gente faz de tudo, de tudo. Quais são as estratégias? É para orar, a gente ora. É para jejuar, a gente jejua. É para subir o monte, a gente sobe. É para se retirar, a gente se retira. A gente vai e busca amigos. A gente faz propósito. A gente faz corrente de oração. E parece que aquilo não muda. E a gente começa, como filho imaturo, a questionar a Deus. Deus, quando que isso vai acabar? Quando que isso vai passar? Deus, quando que a vitória vai chegar? Mas eu vim aqui dizer para você, meu irmão, se Jesus, que é o Filho de Deus, teve que sofrer para crescer, quanto mais eu e você. Eu costumo dizer lá em casa que quando a luta vem, eu já falo logo com Deus assim: Senhor, eu não sei qual que é o motivo não, mas estou entregue. Faz do jeito que o Senhor quiser.
Porque se você se debater, vai ser mais doloroso, vai ser mais difícil. Então deixa Deus fazer você crescer por meio da prova que Ele está te permitindo viver. Jesus, como um filho maduro de Deus, Ele foi tão guiado pelo Espírito, tão orientado pelo Espírito, que houve um momento na Bíblia que você conhece, quando Ele é batizado no Jordão. E a Bíblia diz que aquele foi um momento glorioso, porque naquele momento havia a junção da presença do Pai, do Filho e do próprio Espírito Santo. O Pai falando ao coração de Jesus, dizendo: esse é o meu Filho amado. O Espírito em forma de pomba sobre ele. E o próprio Jesus dentro das águas. Aquele foi um momento glorioso, irmãos, um momento que todos nós ansiamos viver a plenitude da presença da Trindade. Mas a Bíblia diz que ao sair do Jordão, Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. Era tão bom se Jesus fosse guiado para a glória, mas Ele foi guiado para ser tentado, para ser provado. Irmãos, e eu fico imaginando Jesus ali, após aquela confirmação do céu, que dizia que Ele era um filho tão precioso, que o agradava. Veja, a prova não vem sobre o crente, porque muitas vezes ele está desagradando a Deus. Ao contrário, muitas provas vêm porque o crente está agradando o coração do Pai. Jesus acabara de receber uma palavra: este é o meu filho amado, em quem está todo o meu prazer. E naquele momento o Espírito o conduz ao deserto. Às vezes nos questionamos: será que pecamos? Será que fizemos algo errado? E Deus está apenas trabalhando na nossa vida cristã, no nosso caráter, para nos tornar mais parecidos com Ele. Não é porque você pecou, não é porque você errou, é porque Deus está te aperfeiçoando. E a Bíblia diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali no deserto ficou por 40 dias jejuando. Toda a sorte de tentações, inclusive na sua identidade. Se tu és o filho, se tu és o filho, se tu és o filho. Ele tinha acabado de ouvir que ele era o filho amado. E o inimigo vem tirar dele essa convicção de filiação. E é o que o inimigo tenta fazer conosco todas as vezes que ele nos vem esmagando com as suas tentações, os seus ardis. A primeira coisa que a gente pensa é: eu não sou filho amado. Porque se Deus me amasse, Ele não me deixaria passar por isso. Mas a Bíblia diz que Ele foi para o deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, Ele foi para o deserto. Mas o finalzinho do capítulo 4 de Lucas vai dizer que Ele sai do deserto no poder do Espírito Santo. Irmãos, a prova, ela sempre acrescenta a nós um pouco mais do poder de Deus. A prova sempre tira de nós algo humano, carnal, algo abalável, e acrescenta em nós poder de Deus. Então não tenha medo da prova, porque Jesus saiu dela cheio do poder do Espírito. E naquele momento que ele sai do deserto, como filho maduro que era, ele está preparado para começar e para romper o seu ministério. Ei, olhe para mim. Vão existir provas na nossa caminhada com Deus que vão nos habilitar para um nível maior, que vão nos habilitar a viver uma dimensão maior com Deus. Agora a grande questão é: como ficará o seu coração na hora do sofrimento? Porque a hora da prova é a hora que Deus está fazendo conosco o que Ele fez com o povo no deserto, lá em Deuteronômio 8. Eu te levei ao deserto para te provar, para ver o que estava no seu coração, se amarias e obedecerias a Deus. A prova vem para isso. Ai, Deus, eu não estou aguentando. Irmão, não está aguentando, continua crendo. Não está aguentando, continua glorificando. Não está aguentando, continua profetizando. Não está aguentando, ainda que chorando, continua adorando. Não está aguentando, continua lendo a palavra. Não está aguentando, continua orando. Quanto mais difícil for a prova, que o seu e o meu coração permaneça firmado na presença do Senhor. Sabe, irmãos, porque quando a prova vem, ela funciona como um PET scan.
ela vai escaneando as nossas motivações. Ela vai escaneando o nosso sentimento. Ela vai escaneando tudo dentro de nós. E o problema, irmãos, é que Deus vê o profundo e o escondido. Ele vê, inclusive, quando a gente questiona e diz: onde está a sua bondade, Deus? Aonde está o seu amor? Deus, aonde está o cumprimento da sua palavra, que diz que se nós orarmos com fé, nós receberemos tudo. Deus, por que não se cumpre na minha vida? O Senhor levou sobre si todas as minhas enfermidades. Certo dia eu conversava com um homem, já um senhor, e eu dizia assim para ele: irmão, os médicos disseram para o senhor que a sua doença é incurável. Mas eu quero te lançar um desafio. Todos os dias, ore como o povo orava, pedindo o maná diário. Diga assim: Senhor, eu recebo hoje a porção diária de cura que o Senhor tem para a minha vida. Não reclame, não murmure, agradeça, agradeça. E ele dizia assim para mim: mas pastor, é tão difícil agradecer. E eu dizia para ele: mas cada vez que você reclamar, o que é reclamar? É clamar de novo. É reclamar, clamar de novo. Falar de novo daquela situação de forma má, de forma ruim. Se você não entende o que você está vivendo, entregue-se à vontade de Deus. Porque Deus quer nos levar a um nível de maturidade. Crente maduro é crente que se lança em confiança na presença de Deus. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo. Eu não tenho resposta, mas eu creio que ela virá. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Irmão, preste atenção. Fundamento, estrutura que fica abaixo do solo. Ninguém está vendo. Fundamento é alicerce. Todo alicerce tem que ser maior e mais profundo do que a estrutura que ele carrega. Fé tem que ser um firme fundamento. Um sólido alicerce maior do que o que você aparenta para os outros. Tem que ser aquilo que te sustenta. Não, Deus, eu não sei porquê, mas eu creio. Não, Deus, eu não estou entendendo, mas eu creio. Não, Deus, não aconteceu ainda o que eu espero, mas eu creio. Não, esses dias, não sei quem foi que me falou que bateram no carro. Agora eu não me lembro, irmãos, fugiu a minha cabeça aqui. E aí eu dizia para essa pessoa: ô irmã, lembrei. Você está triste porque você teve um acidente de trânsito? Deixa eu te contar o que a gente viveu há uns 4 anos atrás. E aí eu fui contando para ela. A gente parou o carro na porta da farmácia. A placa da farmácia caiu em cima do carro. A gente parou num lugar, um galho gigante, um pedaço da árvore caiu em cima do carro. A gente estava vindo para a igreja no mesmo ano, nos mesmos meses. A gente estava vindo para a igreja numa quinta-feira e a gente parado no sinal ali, em frente à antiga UNA, a gente só sentiu o abalroamento. Buf! Alguém veio correndo, não freou no sinal e bateu na nossa traseira. O pastor parou na frente do banco Bradesco, uma senhorinha foi saindo, e o carro dele estacionado e bateu no carro. Eu não posso resolver agora, minha mãe está no hospital com câncer. Nunca pagou. A gente estava indo buscar a nossa filha na escola, paradinho, esperando a placa de pare. Uma doninha, o celular caiu, ela resolveu pegar o celular no chão e bateu no carro da gente. O carro estava parado ali na porta, na escola bíblica. Chega o Mateus correndo com o retrovisor. Passou um caminhão, rasgou a porta, levou o retrovisor. Irmão, foram 9 acidentes no mesmo ano. Daí? Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. E daí? Bateram no carro e daí? Estava aqui pregando, quinta-feira. Irmão, para de ser crente criança. Mas perdi não sei o quê. Deus manda outro. Mas levaram não sei o quê. Deus traz de volta. Mas adoeceu. Deus manda a cura. Irmão, a gente tem que começar a encher os nossos lábios de fé e gratidão. A gente tem que começar a render ao Senhor a nossa gratidão, porque Ele é o Deus da nossa salvação e eu sei quem Ele é.
não é um carro batido, não é uma enfermidade, não é a perda que vai nos separar do amor de Deus. Não é porque um filho não está como nós gostaríamos que a gente vai perder a confiança em Deus. Não é porque os negócios não estão tão bons que a gente vai perder a confiança em Deus. Se Deus quiser me abençoar, Ele é Deus. Mas se Deus não quiser me abençoar, Ele continua sendo Deus. Certa feita, eu vi o testemunho desse autor da música, que agora me fugiu o nome, acho que é o Adelino Marçal, que escreveu essa música, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. A mãe dele, uma intercessora, quantos viram esse testemunho? Mãe dele, você viu, né, Sula? A mãe dele, uma intercessora, mulher de oração. 5 horas da manhã, onde é que ela estava? Na igreja, para orar. Enquanto ela estava ali de joelhos orando, um homem, fora de si, com uma barra de ferro, entrou na igreja e ele espancou aquela senhorinha até ela morrer. Cerca de 2 anos depois de ele ter feito essa música. E lá no velório da mãe dele, ele estava cantando. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E eu olhei para aquilo e disse, Deus, eu quero ser madura igual esse homem aí. Eu quero entender que esse mundo é um mundo que jaz no maligno. É um mundo que está sob o efeito das hostes espirituais da maldade. A gente adoece, irmão. A gente sofre acidentes. A gente passa por lutas, mas isso não muda o caráter e a bondade de Deus. Nós precisamos transicionar, parar de pensar como menino, sentir como menino e falar como menino. Eu lembro, a minha mãe, ela perdeu, foram 5 bebês, né, mãe? E eu lembro criança, sempre minha mãe estava ausente, porque o meu pai dizia assim, ela está no hospital. E eu não entendia quando ele falava assim, curetagem. Eu falava, o que é isso, gente? E eu tenho essa cena na minha cabeça, pegando um banquinho pequeno, 7, 8 anos, indo fritar ovo sozinha, porque minha mãe não estava lá, ela estava no hospital com curetagem. Gente, eu só vim entender o que minha mãe tinha passado adulta. Eu nunca vi a minha mãe em casa assim, ó vida, ó céu, ó azar, chorando. Não, e perdi o bebê, sofria, chorava, levantava, ia trabalhar, ia viver a vida. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente que conhece a Deus e sabe quem Ele é, a gente consegue enxergar o cuidado e o favor dEle mesmo nos vales, mesmo nas provas. Eu vim aqui hoje, irmão, para dizer para você que nós precisamos sair desse lugar em que nós duvidamos e questionamos a fidelidade, o amor e a presença conosco do nosso Pai, quando Ele disse que estaria conosco. Por isso que nós temos fé. Irmão, eu não vejo Deus quando eu entro aqui. Que isso, pastor? Não, eu não vejo. Mas eu creio que Ele está aqui. Eu não vejo Deus quando eu estou sozinha no carro dirigindo e falo com Ele, Jesus, senta aqui do meu lado que a gente agora precisa conversar um assunto. Ele não mostra para mim as mãos dele, mas eu creio que Ele está lá sentado comigo. Isso é fé, é o firme fundamento. Não é o que você mostra para os outros, é o que te mantém estruturado e de pé. Crente que precisa amadurecer como Jesus, precisa entender que a vida cristã é um processo contínuo de crescimento. Para sermos filhos maduros, nós precisamos entender uma coisa: que chegou o tempo dos filhos de Deus se manifestarem sobre a terra. E para terminar, eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Romanos 8:19. A palavra do Senhor diz assim: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação. Ali aquela palavra filhos não é népios, não é tecnon. Aquela palavra ali é uios, filhos maduros. Sabe o que é que a criação está esperando com ardente expectativa? Não são meninos inconstantes na fé. Não são pessoas que um dia querem Deus e amanhã não querem mais. Um dia leem 40 capítulos da Bíblia e no outro dia não conseguem ler um versículo. Um dia fazem vigília e oram 3 horas seguidas, mas no outro dia não conseguem fazer uma oração de 5 minutos.
Sabe o que Deus está esperando? Filhos maduros, que todos os dias buscam a presença, todos os dias falam com o Pai, todos os dias manifestam a glória dEle. A ardente expectativa aguarda, a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O momento em que os crentes em Jesus revelarão o seu verdadeiro potencial e o seu propósito como filhos do Altíssimo, refletindo a glória de Deus, manifestando as mesmas obras que Ele e exercendo autoridade sobre a criação. Nós precisamos manifestar a presença de Deus. E isso não é apenas para o futuro, não é apenas para a glória vindoura. Até nós conversávamos isso hoje na hora do almoço, né, Dani? Não é apenas para o milênio. Ontem, quando nós estávamos indo ministrar em Nova Serrana, nós íamos conversando sobre o milênio. Eu e o pastor João. E eu dizia assim para ele: amor, já imaginou que delícia? 1000 anos de justiça, 1000 anos de honestidade, sem roubo, sem mentira. Meu Deus, que coisa... Sem injustiça social, sem desigualdade social. Eu fiquei assim extasiada que a gente começou a pensar nisso. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você não precisamos esperar o milênio para manifestar quem nós somos. Nós somos os filhos de Deus. E filho carrega o DNA do pai. E filho anda como pai. E filho parece com o pai. E filho fala como o pai. E filho tem as mesmas características do pai. E filho reflete a glória do pai. Então chegou o tempo da igreja se levantar como filho maduro que é. Não dá mais, irmãos, para acharmos que dá tempo para tomar leite espiritual. Não dá. A gente precisa começar a caminhar com ousadia sobre essa terra. Caminhar se posicionando. Caminhar falando do rei. Irmãos, vocês têm visto aí um acordo de paz para ser estabelecido. Ainda não foi totalmente estabelecido. Quanto tempo o acordo de paz? Quem ouviu falar? 7 anos. 7 anos. Quem discerne os tempos entende o que está para acontecer. E aí a gente está pensando que Deus não está se importando conosco. Ele não vem buscar filhos imaturos. Ele vem buscar filhos maduros. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. A criação aguarda com ardente expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Olha, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Um filho que quer ser parecido com o pai, ele quer ouvir a voz do seu pai. Nesses últimos dias, leia mais a Bíblia. Nesses últimos dias, ore mais. Nesses últimos dias, se posicione mais. Não cale a sua voz. Existe uma multidão que cambaleia para a matança. E eu e você somos aqueles que refletem a glória de Deus. Que carregamos o DNA do próprio Deus dentro de nós. Então, no seu trabalho, seja o melhor profissional. Lá na sua escola, seja a melhor aluna e o melhor aluno. A minha irmã contava uma experiência e eu lembrei do Gilberto. Ela disse que estava no hospital atendendo e aí de repente entrou um rapaz que era surdo e uma acompanhante para fazer a interpretação. E ela lembrou do culto de Libras e ela só lembrou o oi. E aí ela falou oi com ele. E no final ela disse obrigado. Né? Obrigado. E ele ficou assim, maravilhado, porque Débora, ele sentiu uma conexão, ele se sentiu acolhido. E ela pensou assim: Deus, se eu não tivesse vendo aquilo, eu não ia saber falar oi com ele. E ele ficou tão feliz. E ela disse assim para mim: eu preciso aprender Libras. Porque eu não quero mais atender alguém e não saber falar com ele. Mas só os filhos de Deus têm esse afeto e esse amor, cujo coração pode se dilatar para amar mais. Igreja, você vem aqui domingo após domingo,
ouve tantas palavras e é tão gostoso. Mas sabe, chegou o tempo de eu e você nos levantarmos como filhos maduros de Deus. É tão diferente quando alguém tem aula com um professor cristão. É tão diferente quando a gente chega num médico e o médico atende a gente com carinho, com educação. Essa semana eu estava num médico e a médica me atendeu por quase 2 horas, 1h30. E era plano de saúde, irmãos, que o povo atende com 10 minutos. E aí eu não entendi o que ela falou numa hora. Eu falei, o que a senhora disse? Aí eu entendi outra palavra. Ela falou, não, eu não falei devocional. Aí eu, essa mulher é crente. Porque só crente fala de devocional. E aí eu falei, só podia ser crente para me atender a gente com tanto amor, com tanta paciência. E às vezes a gente carrega o DNA de Jesus e não está exalando a glória dele. Chegou a hora dos filhos de Deus se manifestarem. Na sua escola, no seu trabalho, lá no seu Uber, atendendo os seus passageiros. Lá no seu escritório, com seus colegas de trabalho. Ali, na sua sala de aula, as pessoas vão olhar para você e dizer assim, você é diferente. É muito triste ver uma geração de cristãos que não quer de fato servir a Jesus. É um embate diário para os nossos filhos, irmãos. Esses dias a minha filha chegou em casa, ela disse assim, mamãe, eu não sei por que as pessoas falam que são crentes. Eu falei, por quê, filha? Mamãe, porque é crente, mas fala palavrão. É crente, mas cola na prova. Mamãe é crente, mas assiste filme de terror. Mamãe é crente, mas dança e fala as músicas do mundo. E aí quando eu não faço, mamãe, eu sou excluída, fico de lado. E ainda olha para mim e diz, Débora, para de ser boba, menina, eu também sou crente, mas eu assisto. Mamãe, por que as pessoas dizem que são crentes? Por que a gente diz que é crente, irmão? Se a gente faz as mesmas coisas que o mundo faz. Chegou a hora da gente se manifestar como filhos de Deus que somos. Nós carregamos a imagem e a semelhança de Jesus. Nós temos o DNA de Cristo em nós. Nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós. Nós temos a revelação da palavra, o entendimento da Escritura. Nós temos a presença do Consolador. Nós carregamos a luz do Senhor. Então nós não podemos ser o que esse mundo é. Nós somos aqueles a quem o mundo aguarda que se manifeste. Os filhos de Deus. E se você quer ser esse filho de Deus, que carrega a glória de Deus, coloca a mão sobre o seu coração. Nós vamos fazer uma aliança com o Senhor hoje. Senhor, eu não vou falar o que todo mundo fala. Eu não vou fazer o que todo mundo faz. Eu não vou ter escolhas como todo mundo tem. Eu carrego a tua imagem e semelhança. Sabe, irmãos, isso vai custar algo para nós. Isso vai custar a indiferença desse mundo. Isso vai custar a rejeição de muitos. Isso vai custar ficar muitas vezes sozinho. Mas por amor a Cristo, nós vamos considerar tudo como perda. Contanto que nós alcancemos a sublimidade de conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Senhor Jesus, nós não queremos mais ser bebês na fé, Senhor. Nós não queremos só receber leite espiritual, nós queremos alimento sólido. Nós queremos a revelação de quem Tu és. Nós queremos conhecê-lo e o poder da Sua ressurreição. Nós queremos mergulhar em águas profundas, como Arthur falou. Nós queremos mergulhar na Tua palavra de forma intensa. Nós não queremos mais o beabá da fé, nós queremos o alimento que traz sustento, como o pão que sustentou Elias por 40 dias. Nós queremos os cânticos espirituais. Nós queremos os dons espirituais. Nós queremos, Senhor, caminhar por essa terra, levando, Senhor, a Tua presença por onde formos. Não queremos mais pensar como meninos. Não queremos mais sentir como meninos. Não queremos falar mais como meninos.
Nós vamos abandonar as coisas de menino, porque nós queremos chegar à estatura da varonilidade perfeita de Cristo Jesus. Enquanto nós cantamos essa canção, comece a dizer para o Senhor aí no seu lugar, o que você precisa deixar para chegar a esse lugar de varão perfeito. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os seus filhos. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos os seus filhos, que somos os seus filhos. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Oh, aleluia! O Pai me adotou. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o Pai me adotou. O Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Não sou mais órfão, agora filho sou. Não sou mais órfão, o Pai me adotou. Oh, Jesus. Obrigada, Senhor, porque nós não somos mais órfãos. Obrigada, Jesus, porque nós somos adotados. Nós hoje temos a família de Deus. Nós não estamos mais sozinhos. E debaixo dessa filiação, nós queremos caminhar em obediência. Nós queremos andar em santidade. Nós queremos andar refletindo a glória do Senhor. Que nós saiamos daqui determinados hoje a refletirmos a glória do Senhor. Saiamos daqui querendo sermos filhos maduros. Deus, em nome de Jesus, se alguém entrou aqui com questionamentos, com dúvidas,
Nós queremos declarar que hoje a certeza da filiação e do caráter do Senhor nos deixa firmes na convicção de que o seu amor não muda. O seu amor não muda. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus, por essa noite. Obrigada, Jesus, por essa noite. Obrigada, Senhor, pelos louvores. Obrigada, Senhor, pelas intercessões. Obrigada, Senhor, pela sua palavra. Obrigada, Senhor, pela comunhão entre os irmãos. Senhor é bom e tem feito bem a nós. Levante suas mãos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus, que as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós, a igreja, o povo santo do Senhor, hoje e para sempre. Amém. Querido, eu quero convidar os nossos visitantes a acompanharem a Márcia e o Rodrigo. Eu queria chamar aqui o Gessé, queria chamar aqui a Isabela, o Breno, a Alice e o Rodrigo para acompanharem a Márcia e o Rodrigo aqui. Nós temos uma sala, e quem veio com eles pode ir também, tá, gente? Gabi pode ir lá com ele também. Deus abençoe a vida de vocês, foi um prazer tê-los aqui. Querido, essa semana, terça-feira, temos culto de oração. Quinta, culto da vitória. E que você seja abençoado em todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Vá em paz.